rolar nossa aula. Oi, nossa aula de história. Nós vamos começar. Eu iniciei aqui colocando uma linha do tempo, a gente construindo uma espécie de linha do tempo. Claro que se a gente tivesse sala de aula, nós íamos construir o quadro, íamos escrever a respeito. Aqui eu coloquei só uma ilustração. Por exemplo, nesse primeiro eu coloquei o surgimento dos primeiros antepassados, né? 4 milhões de anos atrás. A invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo. Aqui a queda do Império Romano, né? A queda do Império Romano. Mais precisamente nós podemos colocar aqui no ano de 475 para 476. Nós temos aqui a queda do Império Romano do Oriente. Aqui nós temos a Revolução Francesa. Isso aqui foi alguns acontecimentos, né, alguns fatos históricos que eu coloquei assim, só para vocês terem uma noção sobre a linha do tempo. Então, aqui, claro que eu vou só falando, eu não vou escrever esses períodos. Nós vamos fazer a leitura aqui do texto. Períodos históricos. Os períodos históricos são uma convenção estabelecida por historiadores, então é uma questão que já foi discutida com os historiadores através que nós sabemos que eles estudam os vestígios do passado para conseguir entrar em consenso. Então isso já foi uma convenção estabelecida por historiadores que elegeram marcos temporais de acordo com o que julgavam ser os eventos mais importantes da história. Então eles pegaram essas datas como marco para ser julgado como os acontecimentos mais importantes. Lembra que na atividade anterior vocês iriam fazer uma linha do tempo da vida de vocês colocando os mais importantes, né? Claro que eu não vou listar todos. Agora vamos ver pré-história. Esse período que é do surgimento dos antepassados dos seres humanos modernos, cerca de 4 milhões de anos até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, que é o período do início dos registros escritos, ou da invenção da escrita. Antiguidade de aproximadamente 4.000 anos até 476, época do enfraquecimento e queda do Império Romano do Ocidente. Muitos povos se fixaram em desenvolver a agricultura, o pastoreio. O que é a agricultura? É a ação de plantar, de semear, né? Plantar e colher. O pastoreio era pastorear animais, de começar a criar animais. A metalúrgica e o comércio. A metalúrgica é quando começa a usar os minérios, né? O aço, o ferro e o comércio. Surgiram grandes civilizações nessa época, como a egípcia e a fenícia. Veja bem, gente, quando nós falamos de metalúrgica, a gente não está falando da metalúrgica de hoje. Claro, foi quando eles começaram, né, nessa época, a usar as ferramentas, a começar a usar os materiais, os minérios para fazer ferramentas. Longe do que nós estamos da metalúrgica de hoje, né, melhor dizendo. A Idade Média do ano, começou a Idade Média do ano 476 a 1453, quando Constantinopla, centro do poder cristão no Oriente, foi tomada por muçulmanos, período de forte influência da religião cristã. Na Europa, a economia era baseada na agricultura e no servilismo dos camponeses aos senhores feudais. Então, era o que? Servilismo, quer dizer, de trabalhar, né? De servir, de fazer. A economia era baseada em serviços, na agricultura, né? E nessa questão do servilismo dos camponeses aos senhores feudais, que eram as pessoas mais com melhores condições financeiras, melhor dizendo, que eram os donos das terras. Então, os senhores feudais, eles eram quem? Os donos. E os camponeses trabalhavam ali nesse servilismo, numa espécie de serviço mesmo, servindo a esses senhores. Idade Moderna.
Então, a Idade Moderna ela começa de 1453 até 1789, que foi o ano da Revolução Francesa e do enfraquecimento do regime monárquico na França. Houve uma grande expansão da Europa para diferentes partes do mundo, como Ásia, África e América, em busca de produtos para comercializar. Nós sabemos que aí começa o Brasil, os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, mas essa questão que foi mais essa questão dessa vinda, expansão da Europa. Então foi quando eles começaram a procurar novos países, novas terras, novos povos para fazer essa expansão, né? Em busca de produtos para comercializar. Então eles buscavam produtos. Até tem na história, quando eles vieram para o Brasil, porque os nossos nativos, né? Os nativos, os índios, foram chamados de índios. Assim. Eles pensavam que estavam indo para as Índias, né? Então o comércio deles, eles não saíram dizendo vamos a uma terra chamada Brasil, vamos procurar esse país. Não, foi por acaso eles descobriram essa terra, né? Descobriram entre aspas, né? Encontraram, chegaram até aqui. Digamos que eles chegaram ao Brasil. Por isso que chama descobrimento, porque eles registraram como um descobrimento, né? O Pedro Álvares Cabral, que era o comandante, então o chefe, né? Eles registraram como descoberta. Então há uma divergência. Uns falam quando os portugueses chegaram ao Brasil, hoje já estão falando mais em chegaram. Muito antigamente, no início, quando eu estudava lá na segunda série, primeira série, falava-se descobrimento do Brasil, né? Mas o dia 22 de abril é considerado o dia do descobrimento do Brasil. Foi o dia em que os portugueses chegaram ao Brasil, né? 22 de abril. Vamos continuar nossa leitura. Idade contemporânea de 1789 até os dias de hoje, né? Então, foi dessa época, né, da Revolução Francesa até os dias de hoje, né? Então, essa aí é a idade contemporânea, é o que nós estamos ainda nos dias de hoje, nós estamos vivenciando ainda essa época, esse marco histórico no tempo, esse marco temporal, né, histórico, com base no tempo, né, com base nos acontecimentos históricos. Então, eles datam em consenso chegar a datar esses períodos, até mesmo para construir o período, determinar cada período. Industrialização na Europa. Olha só, as manufaturas e fábricas começaram a expandir e a utilizar novos recursos para aumentar a produção. Grande parte da população começou a deixar o campo para viver nas cidades. Ao mesmo tempo, muitos países europeus estabeleceram novas colônias na Ásia e na África para explorar a matéria-prima de que precisavam na indústria. Então, eles já começaram, assim, esse período, né, é o período em que já começou as colonizações. Nós, por exemplo, éramos, né, colônia de Portugal. Então, a gente já conversando sobre isso. Agora, essa questão desses períodos históricos, por que a gente não está aí? Por que eu não estou explicando mais? Porque vocês, isso são, igual eu expliquei, vocês vão estudar lá nos anos finais do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º, 9º ano. São conteúdos dessas séries, tá bom? Então, por isso a gente aqui faz só um breve apanhado para a gente compreender. É noção de história, né? Vocês vão estudar história mesmo quando vocês estiverem, né, lá, porque vocês vão ter uma disciplina, um professor específico que trabalha só cada um professor para essa disciplina, né? Vamos lá. Número 3. Observe as figuras abaixo. Elas são fontes históricas, isto é, vestígios e documentos
por meio dos quais é possível estudar os diferentes períodos da história, associar as fontes à época histórica que elas representam. O que são fontes históricas? Fontes históricas são vestígios e documentos, são objetos, né? Tudo isso são a arte. Então, por que a gente fala assim? Essa atividade eu coloquei na apostila, ela é interdisciplinar sim, porque a arte está ligada com a história, com os períodos históricos. Até mesmo a arte rupestre, que começou lá na pré-história, então é uma arte pré-histórica, né? Mas ela está sempre ligada a esse vestígio. A arte também, né, é uma fonte histórica muito importante para o historiador compreender como viviam os antepassados. Então, isto é, o que é fontes históricas? Vestígios e documentos. Documentos, né, tem fontes históricas materiais e não materiais. Então, assim, esses vestígios, os documentos, os jornais, essas coisas são materiais. Existem questões de relatos, né, que as pessoas vão repassando, também são fontes históricas. Vamos aqui agora observar, associar as fontes históricas à época histórica que elas representam. Então aqui nós temos o que? Nós temos a pré-história, a idade moderna, a antiguidade, nós temos a antiguidade, a idade contemporânea e a idade média. Veja bem. Como que você vai fazer? Você vai fazer a leitura, né? Você vai fazer a leitura para entender. Ó, iluminura representando uma cozinha, parte de manuscrito medieval Giovannino de Grassi, anos de 1400. Veja bem. Perdão. Então você vai fazer a leitura para ver. Pertence a que período histórico, né? Em 1400. Isso aqui foi um registro de 1400. Você volta aqui. Você vai voltar aqui que você vai entender a que idade pertence isso aqui, né? Então nós sabemos que a idade média foi do ano 476 até 1453. Então, esse aqui de 1400 vai pertencer à idade média. E assim por diante, ponta de lança de pedra lascada, olha, com cerca de 12.000 anos encontrados no Novo México, Estados Unidos. Então nós vamos ver, esse aqui vai fazer parte de qual período? Quando começou a usar, em qual período começou-se a usar a pedra, né, a pedra lascada, utilizar como ferramenta. Então, nós vamos, vocês vão fazendo a leitura de acordo com que vocês vão compreendendo as datas, dá pra gente ir fazendo, vocês vão numerando, fazendo a relação, né, do número que corresponde a cada período com a fonte histórica apresentada, certo? Então, é só até aqui, um beijo e até a próxima. Qualquer dúvida, chame, pode ficar à vontade.